com a paz do Senhor. Amém! Irmãos, está compartilhando essa reflexão aqui com os irmãos. Se encontra no livro de Marcos. Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 24. A gente sabe muito bem, meus irmãos. Acredito aqui nessa noite que a gente ter fé em Deus. E muitas das vezes a gente sabe que essa caminhada não é fácil, é difícil. Foi dito também nessa noite que ela é difícil, essa caminhada. E a gente tem muita dificuldade, né? Seja financeira, seja dificuldade no trabalho, seja dificuldade espiritual, seja dificuldade no casamento e tem até dificuldade em ter fé. A gente tem dificuldade até em ter fé nessa caminhada, meus irmãos. E vou estar lendo aqui, irmãos, Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 24, que diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou-lhe aos escribas: Que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Ele, respondendo-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Só até aqui, meus irmãos. Glória a Deus, Pode se sentar, meus irmãos. Então, essa passagem, meus irmãos, a gente vai ver que Jesus, um pouco antes, ele tinha subido no monte lá com os três discípulos, João, Pedro e Tiago, e lá ele mostrou um pouco da glória dele, né, para os discípulos, que antes ele fala: uns que está aqui entre vós vai ver a glória de Deus antes que morra. Então, antes de Jesus se deparar nessa situação aqui, ele subiu com os discípulos, e o restante ficou lá embaixo, né? O restante ficou lá embaixo e ele subiu com os três. E os três viu a glória de Deus, porque os três não eram incrédulos. E os que eram um pouco mais incrédulos ficaram lá embaixo. Então, quando Jesus está descendo, ele vê uma multidão. Ele vê uma multidão lá em volta dos discípulos dele e os escribas, que era uma seita também, né, da época daqueles que perseguiam Jesus. Naquela época tinham os escribas, e os fariseus e os saduceus. E se a gente for ver na Bíblia, o tempo todo eles estão batendo de frente com Jesus. O tempo inteiro estão batendo de frente com o Mestre. Então acredito que, pelo fato daqueles discípulos de Jesus ser incrédulo, eles não conseguiram expulsar aquele demônio que estava no menino. E foi aí onde os escribas acharam uma brecha para poder ir lá acusar eles, para poder ir lá debater com eles. Então, quando Jesus chega, ele vê a multidão e pergunta: O que está acontecendo aqui? E ele viu a multidão ali e perguntou o que estava acontecendo, né? Então veio o pai do menino e falou para Jesus: Então, Senhor, eu trouxe meu filho, ele sofre disso, o demônio pega ele, joga no ar, na água, no fogo, querendo destruir o menino, ele espuma, tem convulsões pela boca e não consegue, e fica assim desde a infância. E eu trouxe para os seus discípulos, e seus discípulos não conseguiram resolver esse problema. Aí Jesus dá um puxão de orelha neles: Geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Até quando que eu vou estar com vocês? Vocês vão sofrer desse jeito. Então a gente vê que o pai depois ele pega
e deposita toda a fé que ele estava depositando nos discípulos, ele acaba depositando na pessoa certa, que é Jesus, meus irmãos. E o que é ter fé, meus irmãos? Eu marquei aqui uns 3 pontos para a gente pensar um pouco, com base nessa passagem aqui. Porque muitas das vezes a gente fala para a pessoa, tenha fé, mas a pessoa nem sabe o que é ter fé, nem entende o que é ter fé, nem sabe o que é ter fé, nem sabe em quem pôr essa fé que a gente manda pôr. E hoje, nessa noite, meus irmãos, eu marquei aqui 3 pontos para a gente pensar um pouquinho de acordo com essa passagem. Porque a gente vê, meus irmãos, Jesus, ele chegou ali para resolver aquele problema. Resolver um problema que os outros não conseguiram resolver. Então, meus irmãos, o primeiro ponto é o que é fé. E o que é ter fé, meus amigos? O que é ter fé? De acordo com a Bíblia, a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que a gente não vemos. Faz sentido? Isso é ter fé, meus amigos. A gente esperar uma coisa já acreditando que vamos receber ela. A gente vê uma coisa que vai acontecer lá na frente sem a gente estar vendo ela agora. Então isso é ter fé, meus irmãos. E se a gente for ver na Bíblia, a fé, a gente pode pegar como exemplo o Abraão. Ele era considerado o pai da fé. Por que ele era o pai da fé? Porque ele veio de uma família de idólatra. O pessoal dele, a família dele era todo mundo idólatra. Ele era o idólatra também, que adorava imagens e esculturas. Eles não adoravam a Deus, adoravam imagens e esculturas, né? Trazendo para os dias de hoje, eles adoravam aquelas imagens de santos, que o pessoal acaba adorando, aqueles santos que tem umas igrejas. Então naquela época o pessoal adorava esse tipo de coisa. Abraão também. Então ele escuta uma voz do nada, uma voz vindo do alto, falando para ele sair da parentela dele, e ele estava lá desde a infância, e falando para ele sair de lá, para ele ir para uma terra que ninguém nunca viu, que manava leite lá, a terra prometida. Deus falou para ele sair da família dele e ir para outro lugar que ele não fazia ideia onde era. E ele poderia ter pensado o quê? Não, eu estou doido. Como assim? Uma voz falando comigo, mandando eu sair daqui do comodismo, mandando eu sair daqui da minha família e ir para lá? Não, não vou não. Mas pela fé ele acreditou sem saber. Pela fé ele acreditou sem ver. Então ele escutou a voz de Deus e foi. Isso é um exemplo de fé que a gente pode tirar da Bíblia. A Sara também, a esposa dele, que já estava avançada em idade, ela não podia mais ter filho. Na verdade ela não podia ter filho, né? Ela era estéril. E pela idade dela era meio que impossível ela ter filho. Então Deus foi e falou, você vai gerar um filho. E do seu filho vai ser o filho da promessa, onde vai vir uma geração que não vai poder ser contada. E ela fez o quê? No começo ela deu uma questionada, mas depois ela acreditou pela fé. E o que aconteceu? Ela engravidou. E hoje a gente vê a descendência deles que estão vivos até hoje. E pela fé ela foi e acreditou. E tem muitos exemplos que a gente pode ter como fé também, meus irmãos. No mundo aí, a gente pode ter uma fé no trabalho. Eu tenho fé que no final do mês eu vou receber meu pagamento. Eu não estou com pagamento, mas eu sei que ele vai cair. Então eu estou tendo fé que ele vai cair na minha conta. Pode usar também uma fé como criança também. Uma criancinha tem fé. Ela tem fé. Ela sabe que o pai vai cuidar dela. Ela sabe que a mãe e o pai não vai deixar faltar o leite dela. Ela sabe que a mãe vai pegar ela no colo e não vai deixar ela cair. Então a criança tem fé. A criança é totalmente dependente do adulto e ela sabe que o adulto vai cuidar dela. E quando a Bíblia fala para a gente ter fé como uma criança, é do mesmo jeito, da mesma maneira. A gente tem que ser dependente de Deus e saber que Ele vai cuidar da gente o tempo inteiro. Então, meus irmãos, existe a fé do mundo, né? Existe a fé bíblica e existe também a fé dos crentes. Hoje em dia a nossa fé é Jesus. Alguém aqui que está aqui nessa sala já viu Jesus? Ninguém nunca viu Jesus, mas estão aqui para ouvir a palavra dele. Se estão aqui é porque acredita nele. Se estão aqui é porque tem fé nele. Então essa é a fé do crente. É acreditar numa pessoa que morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou no 3º dia, a gente não viu, mas a gente acredita nisso, então isso é ter fé. E ele prometeu que ia voltar para buscar a gente, para buscar a igreja dele, para buscar os escolhidos, para buscar os herdeiros. Ele falou que ia buscar. E se a gente está esperando ele, essa é a nossa fé. Então isso é ter fé. É a gente acreditar numa coisa que a gente não viu e acreditar numa coisa que a gente não escutou. E isso é ter fé, meus irmãos. Isso é ter fé. Porque se eu estiver vendo o negócio,
Aí é fácil, né? Aí não é fé. Desse jeito não é fé, desse jeito aí eu tô vendo. E de acordo, se a gente for voltar nas passagens dos milagres de Jesus, se a gente for ver, meus irmãos, de acordo com a Bíblia, essa fé, ela pode mover montanhas. Jesus fala, se tiver uma fé do tamanho de um caroço, de um grão de mostarda, ela pode mover montanhas. E um caroço de mostarda, ele é menor do que um caroço de feijão. E Jesus fala, se tiver uma fé daquela, pode mover montanhas. E de acordo com essa fé também, demônios podem ser expulsos. Porque se a gente for ver um pouco mais à frente aqui nessa passagem que eu li agora, meus irmãos, Jesus vai falar, se você ter fé, tudo é possível. Então o homem tem fé e o demônio sai do menino, mediante a Jesus. E a fé dele foi em quem? Foi em Jesus. E também, de acordo com a Bíblia, essa fé faz paralítico andar, meus irmãos. Se a gente voltar um pouco, no capítulo 5 de Marcos, vai relatar uma história de um aleijado, que 2 amigos levaram ele. Jesus estava dentro de uma casa, e os 2 amigos levaram o aleijado para aquela casa que Jesus estava. E tinha tanta gente ali que eles tiveram que tirar a parte de cima da casa e colocar o aleijado pelo telhado. E a fé deles, onde estava? A fé deles acreditando que se eles levassem eles até Jesus, independente de como fosse, independente de qualquer maneira, tinha que chegar até Jesus. Então eles teve fé que se chegasse até Jesus, Jesus ia curar eles. E o paralítico também teve fé, se deixasse eles levar ele até Jesus, também ia ser curado. Porque se o paralítico não tivesse fé em Jesus, ele ia falar, não vai me levar. Então, tanto de gente que está lá, não vai acontecer nada, então não vai me levar. Mas não, o paralítico permitiu que levasse ele lá. E se a gente for ver na passagem, Jesus fala lá, grande é a sua fé, vai, seus pecados são perdoados. E se a gente for ver, meus irmãos, Jesus perdoou até o pecado dele ali. E por quê? Por causa da fé que eles teve, que se chegasse lá, Jesus ia conseguir solucionar e resolver o problema deles, meus irmãos. E também, de acordo com a Bíblia, essa fé faz até cego enxergar. Se a gente for voltar um pouco também, meus irmãos, tem a passagem de Bartimeu. Bartimeu era um cego, que ele vivia lá na rua jogado, ninguém dava nada para ele. E um certo dia Jesus estava passando por ali na frente, e ele escutou falar de Jesus e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pessoal mandou ele ficar quieto, mas mesmo assim ele continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus foi até ele, escutou e foi até ele. Se ele não tivesse fé, ele não ia ficar gritando até Jesus. Ele não ia ficar gritando para Jesus ir lá socorrer ele. Então, por conta da fé dele, ele foi curado. Por conta da fé dele em Cristo, ele foi curado. E de acordo com a fé também, meus irmãos, de acordo com a Bíblia, essa é a maior de todas. De acordo com a Bíblia, a fé, ela pode fazer a gente ir morar no céu. De acordo com a Bíblia, a fé faz a gente ir morar no céu. E se a gente for ver, todos esses exemplos que eu citei aqui de fé, era fé no Filho de Deus. Era fé em Jesus Cristo. Era fé que Jesus podia resolver os problemas deles. Mas o maior dos problemas que Jesus pode resolver nas nossas vidas é uma eternidade sem sofrimento, é uma eternidade com Ele. E meus irmãos, a pergunta fica, como que eu posso ter uma fé dessa? Como que eu faço para ter uma fé dessa? Um dia eu vou ter uma fé dessa? Como que eu posso ter uma fé dessa para mover montanhas? Como eu vou ter uma fé dessa para poder morar no céu? E de acordo com a Bíblia, de novo, a fé vem ao ouvir a palavra. Que palavra é essa? Essa que vocês estão ouvindo aqui agora, nessa noite. A palavra de Deus. A fé vem ao ouvir falar de Jesus. Se a gente for ver, o cego, ele sim ouviu falar de Jesus. Porque ele era cego, ele não conseguia ver Jesus, porque ele era cego. Então não tinha como ele ter visto. E como ele teve fé que Jesus poderia curar ele daquela cegueira? Escutou. Ele escutou falar de Jesus. Então, por conta da fé que ele teve, por ter escutado falar de Jesus, ele foi curado. Porque se a gente não for escutar falar de Jesus, se a gente não ouvir falar de Jesus, a gente não vai ter fé nele. E como a gente vai ter fé em uma coisa que a gente não escutou? Porque a fé, a gente não precisa ver, mas só da gente escutar, ela vale. Então como a gente vai ter fé em Jesus, sendo que a gente não escutou falar dele? Se a gente não escutou a proposta dele, e a proposta dele é simples, creia em mim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, de acordo com a Bíblia, a fé no Filho de Deus nos leva até para o céu, meus irmãos. E esse é o primeiro ponto, irmãos, que eu deixei para nós pensar. E o segundo ponto é,
em quem devemos pôr nossa fé. Porque no mundo que a gente vê hoje, no mundo que a gente se depara hoje, muita gente coloca fé em pastor, muita gente coloca fé em imagens de santos, muita gente coloca fé até no próprio diabo, mas não coloca fé no Filho de Deus. Tem gente que coloca fé até em coisas mundanas. Um exemplo, aposta. A pessoa joga todo dia na loteria, deposita a fé que era para ela depositar em Jesus, ela deposita nesse jogo. E pergunta se ela ganhou? Não ganhou, porque você está vendo ela, que se ela ganhasse você não ia ver mais, porque já ia sumir no mundo. Então, a pessoa deposita toda a fé que ela tem em pastores, deposita em padres, deposita em santos, deposita em Exu, em Orixá, deposita no diabo, mas não deposita no Filho de Deus. E ele está falando aqui, se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar de um monte para um canto e ele vai ir. Se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda no Filho de Deus, você vai para o céu. Mas tem gente que deposita uma fé maior do que um grão de mostarda no padre, no pastor, no inimigo de nossas almas, naquela aposta lá que ele joga todo dia, achando que o dinheiro que ele vai ganhar vai suprir a necessidade dele, vai preencher o vazio que tem dentro dele, vai ajudar ele a resolver todos os problemas. Mas se a gente for ver, meus irmãos, até que se a gente for pedir ajuda para algum pastor, para algum padre, até que eles podem nos ajudar. Pode ajudar a resolver o nosso problema aqui, momentâneo. O dinheiro que a pessoa que jogou na loteria, ou apostou em time, o dinheiro que ele ganha, até pode ajudar ele ali, momentaneamente. Mas algum desses leva para o céu? Essa é a pergunta. Algum desses leva para o céu? Porque tem coisa que só Jesus resolve. Tem coisa que só Jesus dá jeito. Tem coisa que só Jesus resolve, meus irmãos. E nenhuma dessa vai fazer ele resolver o maior problema de nossas vidas, que é uma eternidade. E dois lugares que existem, o céu ou o inferno. Existem os dois. E só tem um caminho. E um caminho é quem? É o pastor? É o padre? É o santo? Que você fica se ajoelhando? É a imagem que você vê na parede? Fica rezando para ela? É Maria? Não é. Não é. O único caminho que vai nos levar para o céu, que vai nos levar para uma eternidade em paz, é Jesus. É o único caminho, é Jesus. E por isso que eu digo, meus irmãos, tem coisa que só Jesus pode resolver. E o terceiro ponto, meus irmãos, terceiro ponto aqui para a gente pensar um pouco, para a gente praticar um pouco, coloque a sua fé em Jesus e você não vai se desapontar. Coloque toda a sua esperança em Jesus, que você não vai ser desapontado. Veja no versículo 18, meus irmãos. Quando Jesus chega, o que o rapaz fala? Eu trouxe meu filho para os seus discípulos e eles não conseguiram resolver o meu problema. E Jesus veio e resolveu o problema daquele rapaz. Jesus veio e deu um jeito no problema daquele rapaz. E o que a gente tem que fazer, meus irmãos, no dia de hoje, nesse mundo que a gente vive, é fazer igual aquele rapaz, pôr a nossa esperança toda em Jesus. E não ter vergonha de pedir fé, que nem ele fez. Ele pediu fé. Ele fala: Senhor, me ajude na minha incredulidade. Se o Senhor pode me ajudar, nos ajude. Ajude-me na minha incredulidade, meus irmãos. Se a gente vê aqui, no versículo 24, eu vou ler aqui para os irmãos, e diz assim, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Que nós venhamos não ter vergonha de pedir essa fé para Deus, que a gente venha pedir fé para Deus, que a gente venha pedir para Ele nos ajudar nessa incredulidade, porque você pondo a fé nele, os problemas vão ser resolvidos, meus irmãos. E a gente pondo a fé em Jesus, depositando toda a nossa esperança nele, vai muito mais além do que simplesmente problemas resolvidos. Não é só isso que Jesus faz quando a gente deposita a fé nele. Não é só isso. Vai muito mais além que isso, meus irmãos. Porque eu vou contar uma experiência minha, meus irmãos. Eu, com a fé que eu tive em Cristo, quando eu depositei a fé nele, nasceu aí minha filha. Minha esposa não podia engravidar. Toda vez ela falava para mim que não podia. Toda vez eu falava: ainda não vai construir nossa família. Se o Senhor Jesus quiser, a gente vai ter sim filho. Ela chorava, mas eu falava: se Jesus falar que vai ter, vai ter. E hoje minha filha tem 1 ano. Já tem 1 ano de idade.
Os médicos viviam falando que não ia ter jeito, ela não ia engravidar, e não podia, só podia se fizesse uma operação, só podia se fizesse um tratamento. Mas eu depositei minha fé naquele que podia resolver o nosso problema, que era Cristo. E eu vivia falando, se o Senhor Jesus quiser, você vai ter sim. E hoje minha filha, para a honra e glória do Senhor, tem 1 ano de idade. Ela tem 1 ano, meus irmãos. E essa fé que a gente deposita em Cristo vai muito mais além do que simples problemas resolvidos, que simples situações resolvidas. A fé que a gente deposita no Filho de Deus é assinar um passaporte com passagem só de ida para a vida eterna ao lado dele. É a gente assinar a passagem só de ida, sem direito à volta, sem direito à tristeza, sem direito à dor, sem direito a nada disso que a gente vê ali embaixo, sem direito à angústia. A fé que a gente deposita no Filho de Deus é a passagem só de ida para a eternidade ao lado dele, meus irmãos. Glória! Então, meus irmãos, que a gente venha refletir um pouco mais, que a gente venha colocar fé no lugar correto, na pessoa correta, que é o Filho de Deus, meus irmãos. Porque ter fé nele, temer a ele, andar com ele, guardar os mandamentos dele, não é só problema resolvido. Não é só um patrão chato parando de te encher o saco. Não é só um casamento resolvido. Não é só uma fraqueza espiritual resolvida. E sim um passaporte para a vida eterna com direito só de ida, meus irmãos. Então, meus irmãos, que fique bem claro, meus irmãos, que não é o pastor que vai levar para o céu. Não é o padre que vai levar para o céu. Não é o santo que vai levar para o céu. Não é Maria que vai levar para o céu. Porque infelizmente tem muita gente que acredita que Maria é uma mediadora que pode nos levar para o céu. Mas Jesus deixa bem claro aqui, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não é por Jesus, não é por caminho nenhum. Existem 2 caminhos. Um é o céu e o outro é o inferno. O caminho para o inferno, a gente sabe como que é. E o caminho para o céu, a gente também sabe como é que é para chegar. Então, fora de Jesus, não existe outro caminho. Não existe outro caminho. E se a gente quer ser curado, se a gente quer ser renovado, se a gente quer ser sarado, se a gente quer ser animado, só com a fé no Filho de Deus. Só com a fé no Filho de Deus. Porque, meus irmãos, se a gente for parar para reparar, meus irmãos, se a gente for parar para ler um pouco a Bíblia, se a gente for parar para refletir um pouco da Bíblia, meus irmãos, tudo que está escrito aqui, como foi dito aqui nessa noite que ele está voltando, tudo que está escrito aqui, se a gente for alinhar com o tempo, com o mundo que a gente vive, se a gente for ver a escatologia de Jesus, ele fala que filho ia ir contra pai, que ia ter guerras, rumores de guerras, terremotos, que se a gente for parar para ver, naquela época era meio que impossível alguém falar uma coisa daquela. Por que eu digo isso? Porque ele falando que filho ia ir contra pai. Naquela época existia uma lei que se o filho desonrasse o pai, certamente ele morreria. Então, como assim? Ele, numa época daquelas, falar que um filho ia ir contra o pai. E agora a gente vê isso acontecendo. Se a gente ligar o jornal, se a gente ligar na reportagem, a gente só vai ver isso. Nós só vamos ver tragédia. Nós só vamos ver as coisas que Jesus falou que ia acontecer quando estivesse perto da vinda dele. E ele fala, é o princípio das dores. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Tem muita coisa que vai acontecer. E se desde o começo o que ele falou está acontecendo, quem garante que não vai acontecer o que está escrito no final? Quem nos garante isso? Porque se a gente for parar para reparar também, meus irmãos, essa Bíblia aqui, ó, foi escrita há milhares de anos atrás. O Novo Testamento foi há 2000 anos atrás. E se a gente vê, o Antigo Testamento, ele gira em torno de uma nação. E essa nação existe hoje em dia. Essa nação, ela existe. Gira em torno da nação de Israel. E ela existe ainda hoje. Se a gente for lá ver, a nação de Israel ainda existe. E eles estão vivos até hoje. E se a gente for ver na história, quem crucificou Jesus foram os romanos. Foram os romanos que crucificaram Jesus. E esse país existe hoje. Esse país ainda existe. Existe Roma. E eles não negam que mataram Jesus. Eles não negam isso. O que eles negam é que Jesus era Deus. Jesus era o Filho de Deus. Isso que eles negam. Então, se Roma existe, se Israel existe,
Se os judeus existem, se eles não negam que crucificaram um homem chamado Jesus, quem me garante que não existe um céu ou um inferno mesmo? Quem me garante que não existe esse Jesus? Quem me garante que não existe um Deus que fez todas as coisas? Quem me garante que não existe um céu? Quem me garante que não existe um inferno? Quem me garante que não existe um sofrimento eterno? Quem me garante que não existe uma paz eterna? Quem me garante isso? Porque se existe tudo isso que eu falei, então tem o céu, então tem o inferno, e tem um caminho para ir até lá, tem um manual para chegar até lá, e o manual é esse aqui, é a palavra de Deus. Esse é o caminho, esse é o manual da caminhada do crente, esse é o manual da caminhada daquele que quer ir para o céu, daquele que quer ir para a eternidade, daquele que quer ter uma paz no meio desse mundo aqui, que só tem treva, que só tem imundícia, que só tem loucura no dia a dia, só tem tribulação. E a gente com Cristo, a gente tem paz nesse mundo. E o manual está aqui. O manual está aqui. O manual está aqui. O manual pode estar na sua gaveta, pode estar no seu armário lá, empoeirado, ou pode estar na frente da sua televisão lá aberta no Salmo 93. E se a gente for ver na casa do pessoal, a maioria das Bíblias está assim. Está aberta lá no Salmo 93, empoeirada. Se você for fechar ela assim, ela nem fica fechada, já abre sozinha de tanto tempo que ficou ali e não foi lida, não foi colocada em prática. Então o manual está aqui. O manual está mais fácil de achar do que você imagina, meus irmãos. Está mais fácil. E se a gente for olhar nesse manual, a gente depositando a nossa fé no Filho de Deus, não é só problemas resolvidos. Não é só cegueira sendo curada. Não é só aleijado andando. Não é só uma dor de cabeça indo embora. Não é só a sua vida sendo resolvida no seu casamento. Não é só isso. Não é só isso. E sim é um passaporte com a eternidade, em que a mente humana não pode nem imaginar como que é. Porque se a gente for ver na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele conta a experiência que ele teve, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Não esse céu aqui, e não ao espaço sideral, ao céu que está lá sentado, o Senhor Jesus e o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. O apóstolo Paulo foi arrebatado para lá. E ele não soube nem descrever o que viu. Por quê? Porque vai além da nossa imaginação. Como que eu vou falar, descrever uma coisa que eu nunca vi aqui embaixo? Como que eu vou falar de uma coisa que eu não faço ideia, eu nem imagino que possa existir? Então essa é a eternidade que Deus tem para conosco. Para com aqueles que aceitam o Filho dele, para aqueles que têm fé no Filho dele, e não fé no pastor, e não fé no irmão do YouTube, só porque tem muitos seguidores, só porque tem muitos likes. Eu vou acreditar nele, eu vou confiar nele, eu vou seguir o que ele está falando. E muitas das vezes não é nem Bíblia que o cara está falando, muitas das vezes o cara está falando ali da carne mesmo. Tipo, ele lê um versículo truncado e fala, eu acho que é assim, então é assim, acabou. Muitas das vezes o cara faz isso. Mas só porque tem curtida, só porque tem like, só porque tem nome, só porque é famoso, aí eu vou escutar ele porque ele é famoso. A vida dele está indo para frente, ele está fazendo do jeito que ele está falando. Mas se a gente for ver na Bíblia, está errado o que ele está falando. E a gente tem a oportunidade, a gente tem a chance de saber se é certo ou errado o que ele está falando. E como que a gente vai saber? Lendo, pegando e lendo. Porque se a gente for ver, meus irmãos, o que mais tem nesse mundo, nos dias de hoje, e é outra coisa que Jesus avisou, é falsos profetas. Falsos profetas, falsos ensinadores. Tem gente que está morto e deixou uma heresia, e tem gente seguindo essa heresia até hoje. Tem gente que está seguindo a heresia que ele deixou até hoje e indo para o mesmo lugar que ele quando morrer. Infelizmente, é o mundo que nós vivemos. E a gente não é pego despercebido dessas coisas. Porque se a gente for abrir a Bíblia, Jesus avisou. Ele avisou que ia vir falsos profetas, ia vir falsos mestres. Ele avisou tudinho. E só é enganado quem quer hoje em dia. A pessoa só é enganada se quiser. Porque nós temos a oportunidade aqui, ó. A oportunidade está aqui, é a palavra dele, é a palavra de Deus. Aqui é a oportunidade para a gente desmascarar um falso profeta. Para a gente não encaminhar pelo mesmo lugar que ele. E como eu sei que vai dar ruim para eles no final? Porque o próprio Jesus fala também. Ele fala no final. Fala, naquele dia vai vir muitos e vai falar, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos prodígios e maravilhas.
Isso é coisa de ímpio ou é coisa de crente? Isso é coisa de crente. Já viu um ímpio ir expulsar demônio? Já viram algum ímpio ir lá pôr na mão no enfermo para ele ser curado? Não tem. Porque se a gente for ver, tem uma passagem também que três homens ficam se aventurando, tentando expulsar demônios por aí. E quando eles entram na casa, olha como eles vão expulsar. Eles chegavam no endemoniado e falavam: em nome do Jesus que Paulo prega, sai! E um dia eles foram fazer isso, o endemoniado pegou e olhou para eles e falou assim: Paulo eu conheço, Jesus também eu sei quem é. E vocês, quem são vocês? Aí na Bíblia diz que eles tomaram uma surra tão grande que eles saíram de lá até despidos, sem roupas, saíram nus, apanharam o endemoniado e saíram envergonhados ainda. Então não é coisa de ímpio ficar expulsando demônio, é coisa de crente. E naquele dia o Senhor Jesus vai falar isso. Ele vai falar isso. Atrás de mim, vós que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Vai para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, meus irmãos, a palavra está aqui. A palavra está aqui. A gente tem a chance de saber se é verdade ou não o que estão dizendo. E a gente tem chance de depositar a fé na pessoa certa que vai nos levar para o céu, que vai nos resolver os nossos problemas, que vai nos dar paz em meio a esse mundo. Nós temos o direito e tem aqui a oportunidade. E como que a gente faz isso? Vindo ouvir a palavra dele, a palavra de Deus. A gente vindo ouvir, a gente vai colocar em prática. A gente vai conseguir seguir certinho um caminho direto para o céu, que é através de Jesus. Fora ele não existe outro caminho, meus irmãos. Então, meus irmãos, não é a igreja que salva, não é o pastor que salva, não é os santos que salva, não é o padre que salva, não é os anjos que salva, e sim quem salva nossas almas da eternidade queimando lá no inferno é Jesus. O único é Jesus. Então que a gente venha depositar o mínimo da fé que a gente acaba depositando nas coisas do mundo, o mínimo da fé que a gente acaba depositando em alguém para resolver o nosso problema. Até que essa pessoa não consiga resolver o nosso problema, mas vamos depositar em Jesus, que Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Ele é o único que pode resolver aquilo em que o médico não pode resolver. Ele é o único que pode resolver aquilo em que o pastor não pode resolver. Ele é o único que pode resolver aquilo em que o patrão não pode resolver. Ele é o único que pode resolver aquilo que a nossa alma sedenta, que é uma eternidade no céu. E o único que pode resolver e nos levar para lá é Jesus. E assim eu agradeço pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.